Fala, amados! Bom, hoje eu tenho uma palavra de Deus, tá? Nessa manhã de domingo, tá? Só que antes, né, vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu poder, teu reino e tu é a glória para todos sempre. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, né, nesse domingão, ela se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 27, tá? E versículo 5, que o Senhor vem falando assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no seu oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por meia sombra uma rocha. Bom, essa mensagem aqui, né, esse capítulo aqui, né, que o salmista Davi escreveu, ele aqui estava falando sobre confiança em Deus. Confiança em Deus e anelo pela sua presença, um desejo pela presença de Deus, que anelo significa desejo. Entendeu? Desejar, conquistar, querer. Entendeu? Insistir na presença de Deus, que ele estava precisando. Porque esse salmo aqui que ele escreveu, ele estava fugindo, né, das mãos dos inimigos, ele estava escondido numa caverna, tá? Num lugar meio escuro, meio parecido como aquele se escondeu, né, lá com medo lá de Jezabel lá, né, do rei Acabe, né, que foi ameaçado pela Jezabel. Aí ele se escondeu com medo na caverna e ficou por um tempo lá, e Deus estava com ele. Não só Deus, mas os anjos também estavam se alimentando, estava bem cuidado, bem guardado, porque Deus estava ali com ele. E com Davi não era diferente. O lugar onde ele estava lá, que ele estava escondido, né, das mãos dos inimigos, que os inimigos queriam pegar ele, matar ele, né? Ele estava fugido porque estavam cobrando ele, querendo matar ele, bater nele, né? Pela uma coisa que ele não fez injustamente, porque ele, né, um homem de Deus, né, conforme o coração de Deus que a Bíblia fala, ele até pecou, porque quem não tem pecado, né, tira a primeira pedra, entendeu? Todo mundo erra, né? Ele errou, mas ele era uma pessoa que não vivia no pecado, igual as pessoas do mundo vivem. Mas os inimigos dele, né, as pessoas estão querendo cobrar ele pela uma coisa que ele não fez, né? E são tanta gente que cobra a gente, né? Igual querendo crucificar, igual foi com Jesus. Jesus, por falar a palavra de Deus, as pessoas querendo ao contrário, falando que ele estava sendo falso profeta, se fingindo de ser o Messias, né? O povo que era para ser o povo dele, para quem ele veio para o judeu, né? Os fariseus ali, que significa separação, né? Separado de Deus, que era para estar junto com Deus, mas um povo separado, parecendo um gentil que não conhecia a palavra de Deus ainda, né? Aí era um povo, né, longe de Deus e queria. Até muitos judeus conheciam, mas não quer cair em si, igual os ateus conhecem Jesus Cristo. Mas eles dão uma que não sabe, né, não, que não existe Deus, sabe que teve um que criou o mundo todo, né, mas não acredita. É a mesma coisa dos judeus com Jesus Cristo, e queria crucificar ele, porque estava pensando que é o contrário. Muitas pessoas, o povo, né, de fora, falava várias coisas de Jesus, achando que ele era um dos profetas, né, como João Batista, Elias, Jeremias e tantos outros, mas não botava ele como filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, né, aqui na terra. Pensava que ele era tudo que é coisa, até demônio.
Chamaram Jesus de demônio, como é que pode? Jesus, aí o próprio Jesus falou, como é que eu sou demônio? Demônio não tem como expulsar demônio. É só o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder, né? Só ele que expulsa demônio. Aí Jesus perguntou até para os discípulos, né? O que achavam dele? É igual a Pedro, né? Pedro, ele perguntou para Pedro, né? Porque perguntou um por um, aí cada um falou uma coisa. Aí falou com Pedro, e você? O que você acha de mim? O que você acha que eu sou? Aí ele próprio falou, Pedro, é Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Então, aí ele falou, bem, eu sei que você falou isso daí, mas foi pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que falou, convenceu falando isso daí. Porque tem muitas pessoas até na igreja, né, que seguia ele, porque os próprios discípulos, tinha gente que não conhecia ainda ele, andou 3 anos, né, 3 anos e meio, não conhecia quem era Jesus. E a mesma coisa na igreja, também tem gente que vai à igreja ao domingo, dia de quarta-feira, nos dias de culto nas igrejas. Mas não é igreja, né? Só vai para a igreja. É uma rotina, mas não conhece a palavra de Deus, não fala com Deus, não escuta músicas de Deus, não se relaciona com Deus. Mas muito só vai por obrigação, por alguém que chama para ir, pai, mãe. Não vai de corpo e alma, com alegria, com felicidade. Para a gente ir para a casa de Deus, a gente tem que ir feliz, alegre. As pessoas vão com alegria aí do mundo aí, né, pra casa de show, com um baile funk, né, pra negócio de forró, porque pra casa, e antigamente as pessoas que se converteram, né, era assim, porque não pode ir com alegria pra casa de Deus? Mas o próprio salmista, né, ele fala, Salmo 122, alegreis, como me disseram, vamos na casa do Senhor. Ele ia com alegria na casa do Senhor, cultuar a Deus. Mas as pessoas não. Ah, só vou porque se eu não for, minha mãe vai ficar com raiva, meu pai vai me bater. E a gente tem que ter na mente que nós não. Aí tem gente, enquanto meu filho for de menor, eu vou obrigar ele para a igreja. Não. Se a pessoa ir com bico, com raiva, é melhor não ir. Claro que tem dia que a gente não tá triste, né? Não dá vontade de ir, mas nós temos que ir. Porque quando a gente está na igreja, a gente muda. Não está na casa de Deus, a alegria vem, porque quem está na presença de Deus não há tristeza, só alegria, só a vitória. A gente esquece tudo aí de fora e se concentra a Deus quando estamos na casa de Deus. Era assim o salmista Davi quando ele ia para a casa de Deus. Né? Quando estava com Deus, ele ficava com alegria imensa, que não queria sair de lá. Ele próprio falou que um dia em sua casa vale mais do que 1000 noites. Né? Em outros atos, em outros lugares. É melhor estar na casa de Deus do que estar no mundo, fazendo coisa de errado, aí fora da igreja, onde não tem nada de bom para nos servir, né? Para nos ajudar, só tem coisa para nos prejudicar, obra da carne. Entendeu? Então a palavra só fala que não é nem por força nem por violência. Então nós temos que. A pessoa tem que ir com alegria, não com bico, com raiva. Entendeu? Mas a palavra do seu próprio fala em Provérbios, né? Cria um menino, né? O teu filho, tua filha, já desde pequenininho, no caminho que você deve andar para depois desviar. Então tem que criar na casa de Deus, não obrigando, porque para servir a Cristo não é por obrigação. Jesus não obrigou ninguém, nem os discípulos a seguir ele. É tudo uma escolha. A pessoa que é cristão escolheu ser cristão, escolheu servir a Cristo, escolheu as coisas de Deus, a servir os mandamentos, fazer os mandamentos de Deus, a fazer a lei de Deus. Pegou sua cruz e seguiu a Cristo. Decidiu a melhor coisa que é servir a Cristo. É melhor servir a Cristo do que ao diabo, a Satanás, ao inimigo, ao adversário, que só quer acabar com a nossa vida. Que em João 10 fala que o diabo ele vem se não ser o quê? Para roubar, matar e destruir. Mas Deus ele veio para dar vida, e dar vida com abundância para a gente. Oh, aleluia! Então temos que ficar com Ele. Entendeu? É melhor o que eu estar dentro de nós do que o que está aí no mundo. Tá? No mundo nada vale.
O que vale é Cristo, vale muito. Porque o próprio salmista falou que a gente pode perder tudo. Não deixa eu perder a presença. Não quero perder tua presença. Como é bom, né, servir a Cristo. Maravilhoso. Então, a gente tem que servir com amor, com alegria, tá? Dá para servir a Cristo. Não é servir a um, não, servir a Deus. Servir na obra de Deus. Não é servir aí no mundo, não. Fazer as coisas aí, não. Ser escravo, não. Nós estamos aqui para ser igual o apóstolo Paulo, prisioneiro de Cristo, viver para Cristo. Até que Ele venha para nos buscar, né? Nós estamos aqui para isso. Somos amigos de Deus. Ele é o nosso amigo, o melhor amigo é Deus. Tá? E amigo aqui na terra, você quando precisar pode não ter. Mas Deus, Ele sempre vai estar contigo, em todo momento. E esse momento aqui que estava com Davi, era no momento que ele estava assim, triste, perdido, né? Falando com Deus. Entendeu? Eu creio aqui que é orando, né? Orando, falando com Deus em oração, porque é um momento da gente com Deus quando a gente está orando. Que ali, oração, o que quebra maldição é jejum e oração, né? O que espanta o demônio é oração, é jejum e oração. E era o que Davi estava fazendo. Nesse lugar ali, ele estava escondido, entendeu? Fugitivo, né? Fugindo das mãos dos inimigos, que os inimigos estavam caçando ele. É igual Saul, né? Ficou muito tempo caçando ele, queria matar ele. E ele, como homem de Deus, teve uma hora que ele podia, né? Ele sabia que Saul queria matar ele podia matar Saul. Mas ele não quis jogar na mesma moeda, igual tem muita gente. Agora é minha chance. Se eu der mole, ele vai matar, agora eu vou matar ele. Daí podia matar. Ele pegou Saul dormindo. Mas ele não. Igual aquele negócio que aconteceu lá na creche, lá, né? Aquela crueldade que aquele rapaz lá, eu creio sem Deus, né? A pessoa não tá normal, não, pura, não faz aquilo dali, não. Matar aquelas criancinhas com machadinha. Teve a reportagem do pai que ele falou que perdoa o cara, que ele não faria nada de ruim. Muita gente, até cristão mesmo já ouviu falar, eu mataria ele. Antes dele ser preso, eu batia nele. Mas ele não. O pai de uma das crianças lá falou que perdoaria ele, entendeu? Que como cristão não faria nada de ruim contra ele. Deixava a justiça de Deus, igual nós temos que fazer, deixar a justiça de Deus, não cumprir com a justiça na nossa mão, porque o nosso advogado, ele não dorme, nem cochila, que é Deus, ele está vendo tudo. A palavra do Senhor fala que ele está contemplando as coisas boas e coisas ruins que está aqui na terra. Então, a gente tem que deixar que a justiça vai ser feita. Deus vai cobrar essas pessoas aí. Todos nós vamos prestar conta, mas esses daí que estão fazendo as coisas ruins aí, né? Tanta crueldade aí, vai pagar mais ainda. Vai ter a consequência do que eles estão fazendo aí. Não vai passar batida. Eles podem achar que não vai acontecer nada. Mas vai ter a consequência e vai ser dura, vai ser braba. Então nós temos que confiar em Deus, o nosso Deus. Era o que Davi ele estava fazendo nesse salmo aqui, no capítulo 27, né? Se for ver ele todo, não é só os 5 não. É um salmo de oração, ele falando com Deus, né? Que ele queria, entendeu? Morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, completar a formosura do Senhor, no versículo 4 vem falando, e aprender no seu templo, na sua casa. Entendeu? E sabia que minha cabeça, no versículo 6, será exaltada sobre os meus inimigos. Ele vai ser exaltado, os inimigos vão pensar que vai vencer, ele não consegue, porque Deus está lá. Entendeu? Os inimigos estão ao redor dele, querendo matar ele, sacrificar ele. Ia cair, porque o inimigo diante da gente vai cair. Entendeu? Por causa de Deus. Porque o próprio Deus fala para Satanás, pode mexer em todos aqui, menos nos meus filhinhos. Entendeu? O diabo só mexe se Deus der autoridade, igual deu em Jó. Porque se Deus não permitir, ele não toca nos ungidos de Deus. Oh, aleluia!
Sem a permissão de Deus, nada acontece. Tudo, a gente, aconteceu aquilo ali, coisa ruim, aquilo, entendeu? Foi o diabo, Satanás, mas foi a permissão de Deus. O diabo, ele só consegue alguma coisa com permissão de Deus. Ou se a gente dá lugar ao diabo, né? Por isso a palavra do Senhor fala, não dê lugar ao diabo, né? Fugir da aparência do mal, entendeu? Fugir das coisas erradas. Que ele vai fugir de vós. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, se você encontra com ele, aí não adianta nada ter o Espírito Santo dentro de você e você não está fazendo as obras do Espírito Santo, está fazendo a obra da carne. Aí a carne vai sobressair mais, aí o diabo vai fazer o que quer. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Ou você é de um ou de outro, não tem como adorar dois deuses. Da mesma fonte sai água doce, sai água salgada, não tem como. Igual os judeus lá, né? Pilatos falou para aquele judeu lá, esse homem é o rei de Judá, é o rei de você, rei dos judeus. Ele, não, o nosso rei é César. Eu sabia que era Jesus Cristo. Tanto quando Jesus Cristo foi pregado lá na cruz, lá, botaram o rei de Judá. Ficaram rindo e tudo, aquele soldado lá. Mas ele era o verdadeiro rei de Judá, rei de Israel, né? Rei do rei, a palavra do Senhor, Apocalipse vem falando, rei do rei, senhor dos senhores, não há outro. A palavra do Senhor fala, não há outro como tu, que os judeus chamavam o Senhor, é de tu, não você, tu. Entendeu? Como Jesus, né? O único que é santo e nos santifica a nossa carne. E ele aqui vem falando, porque no dia da diversidade me esconderei no seu pavilhão. Aí aqui, seu pavilhão significa num lugar de segurança, que é onde? Num lugar de Deus. No lugar onde a gente tem segurança é na casa de Deus, na presença de Deus. Pavilhão significa isso, lugar onde você está protegido, seguro. Seguro a gente está quando estamos com Cristo. Na diversidade, na alegria, no dia onde ele se esconderei. Onde precisar, sabe, é com Deus. Deus, ele está nos protegendo. Quem nos guarda, ele está nos guardando, não dorme. Está nos protegendo das mãos dos inimigos. Igual Davi era protegido por causa de Deus. Era ungido de Deus. Um homem de Deus. Que servia a Deus de corpo e alma. Era um homem de guerra, né? Ele ia muito para a guerra, mas ele vencia por causa de Deus. Foi igual a Saul, quando foi rei. Ele, depois que perdeu a presença de Deus, ele começou a perder a batalha, porque a gente sem presença de Deus não somos nada. Desobedeceu a Deus e com castigo ele foi numa guerra e perdeu. Uma guerra que parecia que ia vencer. Aí o povo de Israel foi e perdeu. Por quê? Não tinha Deus. Por isso nós temos que ter Deus. A gente sem Deus, a gente sem Deus, Deus continua sendo Deus. Mas a gente, sem Ele, a gente não somos nada. Deus, ele não muda. Ele é o mesmo hoje, mesmo amanhã, mesmo sempre. Igual lá em Hebreus vem falando. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo hoje, mesmo amanhã, é o mesmo sempre. Mas a gente, sem Ele, a gente muda. Moisés, entendeu? Ele, quando o brilho dele, quando ele estava sem Deus, o brilho dele começou a sair. E assim a gente começa a mudar já, as pessoas da hora já veem a gente diferente quando a gente está sem Deus. E quando a gente está com Deus também, a pessoa só de olhar sabe que aquela pessoa é de Deus. É igual olhava para Davi, é um homem de Deus. Igual olhava para o Jó, é um homem de Deus, um homem temente a Deus. A gente sabe, conhece as pessoas já por fora, no exterior. Entendeu? Não é só por dentro não, por fora. A gente sabe quem é de Deus e quem não é. Dentro da igreja não, mas num grande dia a gente vai saber quem é joio e quem é trigo. Vai estar separado. E continuando, né, esse versículo 5. No culto do seu tabernáculo, na presença de Deus, na morada de Deus, num lugar onde Deus é santo,
nos Santos dos Santos, onde ficava o sumo sacerdote tomando conta. Antes de Jesus morrer na cruz, do véu se rasgar, a pessoa, para ter contato com Deus, tinha que pedir permissão ao sumo sacerdote, para entrar no tabernáculo, na presença de Deus. Porque Davi, ele há muito tempo levou uma arca que tinha a presença de Deus, significava a presença de Deus naquela arca. Mas antes de chegar nisso, tinha que passar no Santo dos Santos, no tabernáculo, para a pessoa poder entrar lá e falar com Deus face a face. Não é igual Moisés falava, não, face a face não, rosto com rosto não. Entendeu? Mas era tipo igual Adão falava com Deus toda tardezinha, né? Tinha diálogo, falava. E era assim que a pessoa de Deus, homem de Deus, tinha que fazer para poder falar com Deus. Tinha que ir nesse Santo dos Santos, onde a pessoa ia lá para conversar com Deus, falar com Deus. Assim que o sacerdote, sumo sacerdote, tinha tudo um processo. Passava para poder conseguir falar com Deus. Graças a Deus hoje não tem, porque o véu se rasgou na cruz, a gente em casa, a gente pode dobrar o nosso joelho, orar. Davi fazia isso em casa também. Mas as pessoas iam muito no tabernáculo. Como fosse uma igreja, né? A igreja aqui só foi ter no Novo Testamento, né? A partir de Paulo, né? Porque Jesus, ele ficava no tabernáculo, mas ele não era a igreja. Entendeu? Aquelas sinagogas não eram a igreja. A igreja mesmo só foi ter a partir do apóstolo Paulo, que criou as igrejas, né? O maior missionário da Bíblia. A gente só tem as igrejas por causa do apóstolo Paulo. Porque senão não existia a igreja, o templo da casa de Deus, né? Aí ele ia lá para se esconder, sabia que ali estava protegido ali, poderia falar com Deus naquele tabernáculo. Como fosse Deus, a gente esconderia, a gente quando precisa, a gente vai para onde? Vai para Deus, falar com Deus. Fala com Deus, confia em Deus, entendeu? Ficar nas mãos de Deus, estamos nas mãos de Deus. Por ali, sobre uma rocha, onde ele estava, numa rocha. Entendeu? Ele, sobre uma rocha. Ele estava fazendo ali o lugar onde ele estava como fosse isso. Mas ele se escondia no tabernáculo. Mas esse dia aqui ele correu, ele fugiu, era um fugitivo. Estava tipo perdendo as forças, tanto que eles são aqui de restauração. Restaura a fé dele, a força dele. Ele tinha Deus, confiava em Deus, mas tem muita gente que confia e não confia. Fica em dúvida. Davi era um homem desses, de dúvida. Era igual Tomé, teve dúvida que era o próprio Jesus, depois de Jesus ressuscitou para ele. Ele teve que ver nas mãos, o buraco na mão de Deus, aí ele teve certeza. A própria Jesus falou, homem de pouca fé. Igual Pedro andando nas águas. Jesus próprio falou, por que tu duvidaste de mim, homem de pouca fé? Tanta gente de pouca fé e diz que é um homem de fé, tem muita fé, fé em Cristo, tem fé em Deus. Mas não tem nada. Quando tem uma prova aí fica duvidando de Deus com medo. E a gente não podemos ficar tremorizado, não. Nós temos que ter temor a Deus, respeitar a Deus, não ter medo de Deus. Deus não bota medo na gente. Entendeu? A gente tem que evitar pecar, fazer as coisas que não agradam a Deus, né? Mas nós não podemos ter medo de Deus. Se eu fizer isso daqui, Deus vai pecar. Se eu tenho que ficar certinho no trilho, eu não posso errar. A gente pode ter esse foco, mas não fique com medo de Deus. Deus, ele é bonzinho. Muita gente acha que Deus só porque ele cobra, né, seus filhos, acha que ele é ruim. Não, Deus, ele é bom. Em todo tempo Deus é bom. Ele é bom com seus filhos. A gente temos paz convosco, né? A paz está convosco, com a gente, comigo, contigo. Graças a Deus. Então, se nós temos paz, nós temos Deus. Porque quem não tem paz, não tem Deus, tem Satanás. O diabo, ele veio para tirar a paz do mundo. Veio para tirar a paz da gente. A paz da família, ele quer intriga, quer morte. Não, mas Deus não. Deus quer união. É igual aqui, ele estava cobrando Davi para ele ter mais comunhão, união com Deus, né? Principalmente com Deus, mas com as pessoas que são de Deus. É igual Deus está falando para a gente, temos que viver mais unido.
Igual o Salmo 183 me falando, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, em comunhão em Cristo Jesus. Estava dando uma lição de moral para Davi. Entendeu? Porque a gente renova nossas forças em Deus. Não podemos deixar a fé desfalecer, não, morrer, não. Temos que estar firme, firme em Cristo, firme na obra, firme em servir a Deus. O tempo todo, em todo momento. Porque se estiver triste, busca Deus, fique com Deus. Se estiver bem, é a mesma coisa. Não se empolgue porque está bem e não fique triste, ache que o mundo acabou porque está mal, não. Que as coisas melhoram e pode piorar. A palavra do seu próprio fala que o mundo só ia até que ele venha, né? Quando estivesse perto da chegada dele, a volta de Jesus Cristo, o mundo só ia ir de mal a pior, ia só piorar, infelizmente. Se acontecer alguma coisa ruim, não é mal do governo. A culpa é do governo, é do novo governo que assumiu. É da polícia, é dos bandidos, é de Satanás. Não, é biblicamente. A Bíblia fala que o mundo ia de mal a pior, que ia piorar só as coisas. Pra gente não se iludir com alguma coisa boa, porque é assim, com os tempos, né? É o final dos tempos, é o fim dos tempos. Jesus está voltando para buscar a igreja, que somos nós. Esses são os sinais da vinda dele, a palavra do Senhor fala. Né? As coisas que ia ter, guerras, né? Rumores de guerra, pais contra filhos, iniquidade ia aumentar na terra. Entendeu? A maldade ia crescer, ia ter fome, pobreza. Isso não é por causa do nosso presidente, não, por causa do governador, por causa do ministro da Saúde, não. Isso Deus já tinha falado, Jesus Cristo falou para os discípulos e fala aqui na Bíblia, aqui, na palavra da vida pra gente. Entendeu? As coisas que iam acontecer. Então nós não podemos ficar surpresos com nada. Claro que nós temos que pensar positivo, coisas boas, mas se acontecer coisa ruim, igual essa maldade aí, o que está acontecendo aí, assalto aumentando mais e mais, é por causa da vinda de Jesus Cristo. Então nós temos que estar preparados, igual aquelas virgens, as prudentes, loucas prudentes, que só aquelas que estavam lá com óleo reserva, né? Ela estava preparando, acordada, e Jesus veio e levou ela. As outras que não tinha azeite reserva, óleo na botija lá, dormiu e ficou. Então vamos ficar ligados, porque Jesus está voltando. A qualquer hora, a qualquer momento, ele vai voltar para buscar a igreja. A gente está preparado. Os sinais estão aí da vinda dele. E Davi estava renovando as forças dele ali. Querendo mais a presença de Deus. O homem que era cheio de Deus, mas queria mais. Entendeu? Começou a ter mais confiança em Deus. É o que nós temos que fazer, tá? Tenha mais confiança em Deus. Que ele saiu daquela. Depois ele saiu dali, daquele lugar onde ele estava, e continuou adorando a Deus, fazendo a obra de Deus, falando do amor de Deus. Então nós temos que continuar. Que Deus vai te livrar das mãos dos inimigos, igual fazer com Davi. Vai tirar dessa, você acha que não tem jeito. Clame ao Senhor. Que Deus vai ajudar, Jesus Cristo está contigo. Vai te ajudar em todos os momentos. Foi assim na vida de Davi e é nas nossas vidas. Entendeu? Ele está conosco. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele falou, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Entendeu? E assim vai estar contigo no século do século, até que eu venha. Que aí quando Jesus voltar, o Espírito Santo vai voltar para Deus. Então, temos o Espírito Santo, nós temos Deus, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, confiem nele. Tenha confiança em Deus, igual Davi teve depois, no momento que ele passou. Mas se encheu do Espírito Santo. Se encheu da presença de Deus. Então, que você continue cheio. Cheio de Deus. Tem esperança em Deus. Ainda há esperança, entendeu? Com Deus há esperança. Enquanto você tiver Deus, há esperança para tudo. Pode acontecer tudo, que Deus pode tudo, né? E até a próxima, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa mensagem de Deus, tá? Que você se renove mais ainda. As suas forças, as suas energias em Deus, tá? E até a próxima com mais um Endo, né? Palavras certas, Lacerda.